Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Bernardo Neto e hoje nós vamos falar sobre essa gigante do setor elétrico chamada Engie, empresa de ticket EGIE3, atua no novo mercado do Ibovespa, empresa que está no Brasil desde 1996, é uma multinacional francesa que atua em mais de 70 países. Possui cerca de 82 usinas e tem capacidade de geração de aproximadamente 10 gigawatts. A Engie também, pessoal, é detentora da mais extensa malha de transporte de gás natural do Brasil, feita pela TAG. É importante explicar para vocês que o setor de energia é distribuído em 3 etapas: geração, transmissão e distribuição. No caso da geração, onde tudo começa, são usinas que podem ser hidrelétricas, eólicas, solares, biomassa. Geralmente é onde se tem um custo maior na elaboração da usina, porém financeiramente vale muito a pena devido ao tempo de retorno dos lucros. A segunda etapa é a etapa de transmissão, que a gente chama o filé da energia elétrica, que é o ponto de levar a energia da usina até próximo à cidade. Geralmente as empresas de transmissão são ótimas pagadoras de dividendos devido ao tempo longo dos contratos. A empresa tem um custo alto inicialmente, mas depois ela fica só recebendo o dinheiro do contrato. E a terceira etapa é a terceira de distribuição. Etapa essa que eu não gosto muito, que são as empresas que levam a energia da cidade até a nossa casa. Geralmente são as empresas que têm mais problemas com furto de energia, com roubos de cobre. Então são as empresas que no dia a dia têm mais dor de cabeça. E a Engie sempre foi uma empresa de geração, porém nos últimos anos ela vem se especializando em transmissão, que é o filé da energia, contratos longos. Ela hoje tem uma capacidade de 10 gigawatts entre usinas elétricas, solares, eólicas e de biomassa. Vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns indicadores fundamentalistas que eu utilizo na escolha das ações. O primeiro é o P sobre VP, que significa preço sobre valor patrimonial. Quanto mais próximo esse indicador está do 1, significa que a gente está pagando um valor justo pela ação. Por exemplo, se esse indicador tiver 0,50, significa que você está pagando metade do que a empresa realmente vale. Se esse indicador estiver 2, significa que você está pagando 2 vezes o valor da empresa. É um indicador importante, porém não é o único. Eu também gosto de avaliar o P sobre L, que significa o preço sobre lucro, que basicamente é o tempo de retorno do seu investimento. Dificilmente em empresas boas você verá um preço sobre lucro abaixo de 7, abaixo de 8. Eu considero na faixa entre 6 e 7 o limite para um P sobre L. Basicamente, são os anos de retorno do seu investimento. Então, por exemplo, se o preço sobre lucro está 7, significa que você vai demorar 7 anos para recuperar o seu investimento baseado na valorização da ação. O terceiro indicador é o ROI, que é a divisão do lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido. Basicamente, é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Ali você tem a noção clara de quanto dinheiro vai retornar para o acionista. Eu costumo considerar boas empresas a partir de um ROI de 15. Esses são alguns dos indicadores fundamentalistas que eu utilizo, mas não são todos. Vou mostrar para vocês alguns no site do Status Invest. Eu também utilizo o site Investidor 10. Vou estar mostrando para vocês na prática aqui como fazer essa análise. Então, galera, dando continuidade aqui, eu estou no site Status Invest, é um site que eu utilizo muito para ver esses indicadores fundamentalistas. Aqui a Engie, a gente está dando uma olhadinha na Engie aqui, está com valor de R$ 38,00 o preço atual, né? Aí ela teve um mínimo aqui de 37,22 nas últimas 52 semanas e o máximo 46,01 aqui nas últimas 52 semanas, ok? A gente pode ver a valorização dos últimos 12 meses, menos 8,28%, ou seja, eu considero que está bom para comprar, né? Lembrando que a gente ganha dividendos por
por número de ações, ou seja, quanto mais barato, melhor para comprar. Dividend yield de 6,68 eu gosto, acho que o mínimo aí seria 6% ao ano, é quanto a empresa paga dividendos ao ano, pagando 6,68. Aqui o gráfico dos últimos 30 dias, a gente pode ver que ela realmente caiu nesse último mês, né? Olhando um pouquinho aqui dos indicadores, a gente tem aqui o dividend yield, que a gente já falou, preço sobre o lucro, né, está 7,49, ou seja, a gente, fora dividendos, em termos de valorização, a gente pode ter uma média de 7 anos para recuperar o nosso investimento, né? Só que a gente nem conta muito com isso porque o foco maior são dividendos, ok, pessoal? Preço sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, que eu falei, eu comentei com vocês, que ela está acima do valor justo, o valor justo seria na faixa de 1. Essas empresas sempre estão mais caras, Engie, WEG, empresas grandes, redondas, né? Dificilmente dá algum tipo de problema, então ela sempre vai estar um pouquinho mais alta, né? Mas a gente não pode considerar só o preço, a gente tem que considerar o valor que a empresa agrega. É uma ótima empresa. Dívida controlada 1,75. Tá ótimo esse indicador. Já começa a me preocupar aqui com a dívida acima de 3. E mesmo assim tem alguns casos também, se a empresa for de transmissão, ela pode também se endividar por um momento, né? A gente está entrando nesse mercado forte aí de transmissão, mas aqui está bem ok a dívida dela, 1,75. Uma empresa que tem uma margem bruta alta e consegue também ter uma margem líquida alta, que é 39%, ou seja, ela recebe a receita, faz todos os pagamentos, juros, e mesmo depois ela consegue ainda lucrar 39%, né? É uma margem líquida muito boa. Falando um pouquinho aqui de dividendos, é uma ótima pagadora de dividendo, paga no mínimo aí 2 vezes no ano, né? Aqui tem alguns valores que ela paga, que a gente pode ver nesse quadro aqui de baixo. Ela pagou em 30/12, ela vai pagar, né, 1,14 agora no final do ano aí, presente de Natal para os acionistas. 26/7, no meio do ano, ela pagou também R$ 1,21 por ação. Pagou juro sobre capitais também aqui na mesma data. 27/12 do ano passado ela pagou 0,9. 26/9 do ano passado ela pagou R$ 1,78, ou seja, a empresa que está sempre pagando. A gente pode ver aqui 2024, 2023, 2022, 2021. Se a gente puxar no histórico aqui, a gente vai ver que a Engie é uma ótima pagadora de dividendos, né? Aqui a gente tem um pouquinho, alguns dados da empresa, tem o site oficial, se a gente quiser ver os relatórios da empresa, a gente pode acessar aqui, patrimônio líquido aí, é uma empresa enorme, uma empresa gigante, e é uma empresa ótima, pessoal, ótima. Principalmente se você está começando a investir. Não é uma recomendação de compra, que eu acho que cada um tem que estudar para ver o que realmente agrega no seu perfil, na sua carteira. Mas é uma empresa que eu particularmente sou acionista já há algum tempo e não me arrependo não. Empresa redondinha que sempre está pagando dividendos para os acionistas. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.